Oi, meu nome é Paulo, eu sou residente de medicina esportiva e hoje a gente vai falar sobre a dieta cetogênica, os efeitos dela na performance, na força muscular, as adaptações dela do treinamento resistido e na composição corporal dos praticantes desse tipo de dieta. Todo esse vídeo é baseado num artigo publicado no dia 27 de junho de 2024 pela Sociedade Internacional de Nutrição Esportiva sobre o assunto e todas as referências, indicações e artigos vão estar aqui na descrição do vídeo também. Essa aula vai ser dividida em 5 partes, aqui eu fiz um mapa pra gente. A primeira parte vai ser a definição do que é dieta cetogênica. A segunda parte é como é uma dieta cetogênica em relação aos 3 macronutrientes, proteínas, carboidratos e gorduras. A terceira parte é sobre a fisiologia da cetogênese e as 5 perguntas mais frequentes sobre o tema. A quarta parte é sobre os efeitos dela no desempenho esportivo. E a quinta parte é as 5 recomendações que esse próprio artigo traz sobre a dieta cetogênica. Então, o que é uma dieta cetogênica? É qualquer tipo de dieta que é capaz de gerar cetose. Em termos mais objetivos, uma cetose ela é definida como uma concentração de corpos cetônicos sérica de 0,5 milimols, sendo que o nível normal fica em torno de 0,2 para baixo. Essa concentração de corpos cetônicos pode chegar até 8 milimols em pessoas que estão utilizando a dieta cetogênica há mais de 4 semanas. Existe outro ponto importante na cetose, é que a cetose ela pode ser causada por vários mecanismos, desde que cada um deles respeite o mesmo princípio. Então, apenas um desses aros aqui é a dieta cetogênica, porque ela é capaz de gerar cetose utilizando o mesmo princípio de todos esses outros pontos, que é o seguinte: uma cetose acontece quando existe um desequilíbrio entre a concentração de acetilcoenzima A e oxalacetato. A gente vai ver exatamente isso na fisiologia da dieta cetogênica, mas se você tem qualquer tipo de mecanismo no corpo que gera o aumento de acetilcoenzima A e a diminuição de oxalacetato, você é capaz de produzir cetose. Isso é uma parte que tem que ficar sempre na cabeça quando a gente for passar pela fisiologia. Mas antes a gente vai ver como é que funciona uma dieta cetogênica. Então, quais são as variações dos 3 macronutrientes, carboidratos, proteínas e gorduras que eu preciso ter no meu corpo ou na minha ingesta diária para que eu consiga gerar um estado de cetose e, consequentemente, os efeitos que a gente já vai pesquisar na performance esportiva. Então, só para a gente ter uma referência, eu trouxe também os valores normais das recomendações diárias de macronutrientes para um adulto de peso normal, por exemplo. A recomendação de ingesta de carboidratos fica entre 3 a 5 gramas por quilo por dia, como está aqui em cima. De proteínas fica entre 0,8 e 1,2 gramas quilo dia. E de gordura fica entre 0,5 e 1,5 gramas quilo dia. E essa porcentagem aqui do lado é o quanto que cada um desses macronutrientes representa das calorias totais diárias dessa pessoa. É claro que isso vai variar conforme o tipo de esporte que a gente está se tratando, mas os atletas, no geral, ficam entre 5 a 12 gramas quilo dia de carboidratos, 1,2 a 2,2 gramas quilo dia de proteínas e 0,5 a 1,5 gramas quilo dia de gorduras. E aí a gente chega na dieta cetogênica, que é uma coisa bem variável mesmo em relação aos outros tipos de dieta. A gente consegue ver que a primeira coisa que já salta aos olhos é que o carboidrato ele fica numa ingesta muito reduzida. A maioria dos estudos eles usam entre 10 a 40 gramas por dia, mas as recomendações universais elas giram em torno de menos de 50 gramas de carboidrato por dia. Isso significa que qualquer situação em que você estiver consumindo menos de 50 gramas de carboidrato por dia, você está mais apto a gerar um estado de cetose no seu corpo, porque isso é classificado como uma dieta cetogênica. Mas não só o carboidrato, como a gente também tem que respeitar outros parâmetros, que são os parâmetros de proteínas e gorduras. As proteínas numa dieta cetogênica podem ficar entre 2 a 2,5 gramas quilo dia e corresponder a 20 a 25% da caloria total diária. Lembrando que lá na dieta normal é entre 15 a 20%. E aí o que mais salta aqui é que não existe um valor de referência para gorduras quando se trata de dieta cetogênica. Isso vai variar muito, mas o que a gente mais usa de referência aqui seria a porcentagem de calorias diárias, que geraria entre 70% e 80%. E você pode já ver o salto que isso é em relação a outras dietas, porque aqui na atleta nem tem recomendação de porcentagem. Mas ela mantém a mesma grama quilo dia de pessoas normais, na maioria das vezes. Então é essa dieta aqui, a cetogênica, que vai gerar o quê? Exatamente aquilo que a gente tinha comentado lá em cima, que é o desequilíbrio entre a acetilcoenzima A e o oxalacetato. E é isso que a gente vai ver agora na fisiologia, ver como que a dieta cetogênica pode causar esse desbalanço. Então aqui eu trouxe a fisiologia da cetogênese, e a primeira coisa que é mais interessante a gente perceber aqui é o que acontece numa paciente ou uma pessoa que teve uma baixa ingesta de carboidratos. Então com a baixa ingesta de carboidratos, o que a gente vai fazer é diminuir a glicólise, a gente vai gerar um estado de hipoglicemia nessa pessoa, e principalmente o cérebro, que tem como consumo próprio quase 100% da energia dele vem de glicose, ele vai sinalizar aos outros órgãos, principalmente o fígado, para que comece a ser utilizado outras fontes energéticas. Então a gente tem o início ali da oxidação lipídica, que é lenta,
muito lenta mesmo. E ao mesmo tempo a gente tem a sinalização hepática para começar a utilizar aquele glicogênio que está estocado. Um ser humano adulto regular, a gente vai ter mais ou menos 100 gramas de glicogênio estocado no fígado e 350 gramas estocado no músculo. Para manter a glicemia, nosso corpo vai utilizar o glicogênio hepático e não o glicogênio muscular. Eu já vou explicar isso lá embaixo. O problema é que esse glicogênio hepático ele vai durar mais ou menos umas 12 a 24 horas se o paciente não estiver fazendo exercício físico naquele dia. Porque se estiver fazendo algum tipo de exercício físico, esse tempo ele pode ser reduzido ainda mais. Então, assim que a gente esgota nossos estoques de glicogênio hepático, a gente parte para outro método de manutenção de glicemia, que são os dois métodos que vão causar essa cetogênese, que é a gliconeogênese e a lipólise. Existe uma coisa interessante a gente comentar aqui, é que a glicogenólise, ou seja, essa quebra, ela acontece tanto no fígado quanto no músculo, mas somente o fígado, nesse caso, participa das elevações dos níveis glicêmicos do nosso corpo. A gente vai ver depois que o fígado é o órgão mais altruísta que existe, porque ele basicamente tira a energia dele para conseguir oferecer para o restante do corpo e manter esses níveis glicêmicos, fazendo com que todos os outros tecidos e órgãos funcionem de maneira adequada. Em relação à gliconeogênese, que a gente está comentando aqui embaixo, somente o fígado e o rim são capazes de produzir glicose a partir de outros compostos que não sejam carboidratos. A gente vai falar majoritariamente do fígado, porque é a parte mais importante dessa aula. E o outro ponto importante é em relação à cetogênese. Somente o fígado consegue fazer a cetogênese, e o ponto mais importante é que o fígado, como eu disse, é um órgão altruísta, ele faz a cetogênese, ele cria os corpos cetônicos, que são uma fonte de energia para vários órgãos do nosso corpo, mas ele é incapaz de usar esses corpos cetônicos, porque o fígado não tem a enzima necessária para quebrar os corpos cetônicos de volta em alguma coisa que possa ser utilizada para energia. Todos os órgãos que possuem mitocôndrias, exceto o fígado, são capazes de utilizar os corpos cetônicos. Então vamos ver o que acontece numa pessoa normal e uma pessoa em uma dieta cetogênica em relação aos 3 macronutrientes. Então os carboidratos eles são transformados através da glicólise em piruvato, e o piruvato ele se torna acetilcoenzima A. Em relação às proteínas, elas sofrem proteólise, geram aminoácidos e através da gliconeogênese, em estado mais de cetose, naqueles estados um pouco mais extremos, como eu mostrei aqui em cima, nosso corpo começa a utilizar proteínas também para produzir acetilcoenzima A. Em relação às gorduras, nosso corpo já, num estado em que tem baixo carboidrato, ele começa a ativar a oxidação lipídica, gera lipólise, produz ácido graxo, que através da oxidação vai gerar acetilcoenzima A, e gera também glicerol, que pode ser utilizado através da gliconeogênese, assim como as proteínas, para gerar acetilcoenzima A. A acetilcoenzima A ela vai se juntar com um composto que se chama oxaloacetato. Para ficar mais fácil de entender isso aqui, como esses dois compostos eles entram no ciclo de Krebs, eu trouxe uma imagem do ciclo de Krebs aqui, para a gente ver onde é que fica cada um desses compostos. Então, através da glicólise, a gente gera acetilcoenzima A, que vai se juntar com o primeiro composto do ciclo de Krebs, que é o oxaloacetato. O oxaloacetato é um composto de 4 carbonos, a acetilcoenzima A é um composto de 2 carbonos, eles se juntam e formam o citrato, que é um composto de 6 carbonos. E assim se dá o início ao ciclo de Krebs. Então esse é o funcionamento normal de um ser humano que está utilizando carboidratos, proteínas, gorduras, para gerar acetilcoenzima A, se juntar com o oxaloacetato e iniciar o ciclo de Krebs, a produção de energia. O que acontece num ser humano agora que está em uso de uma dieta cetogênica? O que vai acontecer, como a gente já viu lá em cima, é que essa pessoa ela não vai ter carboidratos suficientes. Então ela não vai ter carboidrato, não vai gerar glicólise, não vai gerar piruvato, e essa via de produção de acetilcoenzima A vai ser interrompida. Então o que o nosso corpo começa a fazer nessa situação? Começa com lipólise e a gliconeogênese. A lipólise é a utilização das gorduras como substrato energético, e a gliconeogênese é quando a gente começa a utilizar outros compostos que não são carboidratos para gerar glicose e depois acetilcoenzima A. Então o que acontece é que no fígado, local onde existe a gliconeogênese, ele vai utilizar o oxaloacetato e os outros compostos da gliconeogênese para produzir acetilcoenzima A. Então no final o que acontece é uma elevação dos níveis de acetilcoenzima A e uma redução do oxaloacetato, porque ele está sendo utilizado na gliconeogênese. Aqui eu trouxe uma foto só para mostrar para vocês como é que funciona a gliconeogênese. Então, nesses círculos que eu vou fazer, a gente tem aqueles compostos que podem ser utilizados para a gliconeogênese. Aqui em cima a gente tem um lactato, que é produzido em músculos, produzido em outros tecidos periféricos, trazido para o fígado e transformado novamente em energia. A gente tem a alanina, que é um aminoácido que pode gerar energia. A glutamina, que também é um aminoácido. E tem o glicerol, que é um composto que é originado da lipólise, junto com os ácidos graxos. E aqui no meio a gente tem o oxaloacetato,
que é um dos compostos que a gente mostrou ali em cima, que numa cetogênese ele pode ser transformado, nessa cadeia toda, em gliceraldeído 3-fosfato, e gliceraldeído 3-fosfato vai passar por mais uma cadeia de reação para ser transformado em glicose. Essa glicose vai ser quebrada e transformada em acetilcoenzima A. Então é assim que o fígado utiliza todos esses compostos na gliconeogênese para gerar a glicose. E agora, com o acúmulo de acetilcoenzima A e com a redução do oxalacetato, o que acontece no corpo e como que a gente gera esses corpos cetônicos? Acontece que lá no fígado, com todo esse acúmulo de acetilcoenzima A que não consegue entrar no ciclo de Krebs, ela começa a ser transformada nos corpos cetônicos. O primeiro corpo cetônico é o acetoacetato. O acetoacetato é o primeiro composto da metabolização do acetilcoenzima A. A acetilcoenzima A ela condensa e forma o acetoacetato. O problema do acetoacetato é que ele é um composto que não é facilmente colocado no sangue para ser distribuído para os outros órgãos. Então ele sofre uma segunda transformação em beta-hidroxibutirato e pode sofrer também uma descarboxilação. Aqui é a descarboxilação para gerar acetona. A grande vantagem de transformar o acetoacetato em beta-hidroxibutirato é que ele é facilmente dissolvido no sangue e distribuído para os outros órgãos. Além disso, ele também consegue atravessar a barreira hematoencefálica, suprindo assim a maior demanda da cetogênese, que é o suprimento de energia para o cérebro. Outro ponto importante é que a descarboxilação no acetoacetato, aqui é a descarboxilação, produz acetona, que vai ser eliminada na respiração e dá aquele hálito cetótico conhecido num paciente que está em cetogênese. Além disso, o CO2 restante ele pode diminuir ainda o pH e reduzir um pouquinho, tornar o sangue mais ácido. E aqui eu tenho uma imagem que mostra bem como funciona a cetogênese, baseado naqueles 3 macronutrientes que eu já comentei antes. Todos eles são responsáveis pela produção de acetilcoenzima A, que quando não consegue entrar no ciclo de Krebs, porque falta oxalacetato, ela é transformada em acetoacetato. Lembrando que aqui a gente está falando do fígado. O acetoacetato vai ser transformado em beta-hidroxibutirato e os dois vão para o sangue. No sangue, o acetoacetato ele pode sofrer uma descarboxilação espontânea, ser transformado em acetona e ser eliminado na respiração, assim como o beta-hidroxibutirato ser dissolvido para os tecidos periféricos. O tecido periférico, principalmente cérebro e músculo, vão utilizar essa energia para transformar novamente o beta-hidroxibutirato e o acetoacetato em acetilcoenzima A, e a acetilcoenzima A vai entrar no ciclo de Krebs desses tecidos periféricos. Uma pergunta importante aqui é como que os tecidos periféricos conseguem utilizar acetilcoenzima A, mas o fígado não consegue utilizar acetilcoenzima A e tem que transformar em corpos cetônicos. A questão é que tecidos periféricos não fazem gliconeogênese, então eles não perdem oxalacetato. Os tecidos periféricos eles mantêm o oxalacetato deles, porque eles não conseguem transformar eles em glicose através da gliconeogênese, então eles conseguem manter o ciclo de Krebs. Então esse é um processo do fígado sendo altruísta novamente, mostrando que se não tem energia suficiente, ele oferece para os tecidos periféricos o intermediário, a coisa mais próxima para começar o ciclo de Krebs. Não vou dar glicose para você, que eu tenho aqui já acetilcoenzima A, que é o intermediário mais próximo do ciclo de Krebs. E já que vocês mantêm oxalacetato, é só oferecer acetilcoenzima A, os dois se juntam e já começa o ciclo de Krebs nos tecidos periféricos. Então, quais são as 5 perguntas frequentes que surgem geralmente quando a gente está falando da fisiologia da cetogênese? A questão primeira que surge é por que o músculo ele não fornece glicose para o sangue e qual é o benefício desse tipo de mecanismo. Então, eu mostrei para vocês aqui em cima que quem faz a glicogenólise, ou seja, a quebra do glicogênio, naquele primeiro mecanismo que a gente tem de manutenção dos níveis glicêmicos, é o fígado e o músculo, porque ambos têm estoque de glicogênio. 100 gramas para o fígado, 350 gramas para os músculos. Mas como que o músculo não consegue contribuir para a elevação do nível sérico de glicose? Acontece que a quebra do glicogênio ela produz antes da glicose um composto chamado glicose 6-fosfato. E o músculo ele não tem essa enzima capaz de transformar a glicose 6-fosfato em glicose. Quem vai para o sangue contribuir para os níveis glicêmicos é a glicose, que é difundida de forma passiva. Então a glicose ela se move do meio mais concentrado para o meio menos concentrado de forma passiva quando ela está voltando para o sangue. O músculo não tem essa enzima, a glicose 6-fosfatase, para transformar a glicose 6-fosfato em glicose. O músculo automaticamente, quando recebe glicose do sangue, ou quando pega a glicose do próprio glicogênio, transforma em glicose 6-fosfato e essa molécula é incapaz de sair de dentro do músculo. Qual que é o benefício desse tipo de mecanismo? Evolutivamente falando, nosso corpo em jejum, com incapacidade de manter os níveis energéticos, a melhor forma da gente conseguir sobreviver é mantendo energia nos músculos para conseguir caçar, buscar alguma coisa, correr longas distâncias
para conseguir ir atrás de comida. Então faz sentido a gente conseguir manter essa energia dentro do músculo e não em todos os outros tecidos periféricos. Segunda pergunta, por que os outros tecidos não acumulam a acetilcoenzima A? Eu acabei comentando brevemente essa questão antes, mas os tecidos periféricos eles não produzem gliconeogênese. Então eles são incapazes de usar o oxalacetato para produzir glicose e suprir um pouco da demanda energética. Então, como os tecidos periféricos não fazem gliconeogênese e não perdem o estoque de oxalacetato, o único fator limitante para eles continuarem fazendo o ciclo de ácido cítrico, o ciclo de Krebs, é a concentração de acetilcoenzima A, coisa que o fígado, por todo o processo de cetogênese, oferece. Então, terceira pergunta, como que o fígado ajusta a glicemia do corpo? O primeiro mecanismo é através da glicogenólise, em que o fígado quebra o glicogênio dele, produz glicose 6-fosfato e transforma essa glicose 6-fosfato no composto que pode ser dissolvido no sangue e depois mandado para os órgãos. O segundo mecanismo é que o fígado pega toda aquela acetilcoenzima A restante, que está em excesso, e transforma em corpos cetônicos. O fígado não tem a enzima suficiente para metabolizar esses corpos cetônicos de volta em acetilcoenzima A para ser utilizado em forma de energia, então ela manda para o sangue esses corpos cetônicos, depois eles chegam nos órgãos, são transformados novamente em acetilcoenzima A e podem ser utilizados como forma energética. E o terceiro mecanismo é através da gliconeogênese, um processo no qual o fígado pega compostos que não são carboidratos, transforma em glicose 6-fosfato, quebra em glicose, manda para o sangue e novamente distribui aos órgãos periféricos. Quarta pergunta, o que acontece quando a gente consome carboidratos, proteínas e gorduras durante a utilização de uma dieta cetogênica? Quando a gente consome gordura, a gente vai aumentar a lipólise, a gente vai aumentar a concentração de acetilcoenzima A gente vai aumentar aquele desequilíbrio entre acetilcoenzima A e oxalacetato e, consequentemente, a gente vai aumentar a cetogênese. Quando a gente consome proteínas, a gente aumenta um processo chamado de anaplerose. A anaplerose é esse processo que eu mostrei aqui em cima, em que a gente utiliza esses aminoácidos para restaurar componentes importantes que podem ajudar a gente a voltar ao mecanismo normal de produção energética e não ficar produzindo tantos corpos cetônicos assim. Então pode ver que se no fígado está faltando oxalacetato, o próprio consumo de proteínas pode restaurar esses compostos que estão faltando. Então a gente repõe oxalacetato e glicose consumindo proteínas através de um processo chamado anaplerose e assim a gente diminui a cetogênese. Então a proteína ela é anticetogênica, enquanto a gordura ela é pró-cetogênica. E o terceiro macronutriente, e talvez mais interessante, é os próprios carboidratos, que são a origem, lembra? 50 gramas por dia, menos de 50 gramas por dia, da dieta cetogênica. Quando a gente consome carboidratos, a gente aumenta o hormônio fundamental no controle da cetogênese, que é a insulina. A insulina, quando ela aumenta, ela diminui a lipólise, consequentemente, vai reduzir a concentração de acetilcoenzima A e a gente vai reduzir todos aqueles compostos, aqueles corpos cetônicos que estavam circulando na corrente sanguínea. Então, carboidratos, eles são anticetogênicos, assim como as proteínas. E essa última explicação dos carboidratos também já ajuda a gente a responder um pouco a quinta pergunta, que é como um diabético gera cetoacidose. Aqui no início eu comentei com vocês que a concentração normal de corpos cetônicos ela fica em torno de 0,2 milimols para menos, enquanto que a definição de cetose seria uma concentração de corpo cetônico sérico acima de 0,5 milimols, podendo chegar até 8 num consumo de 4 semanas. Mas na cetoacidose, esses valores podem chegar de 12 a 15 milimols. Então vira um valor de referência para a gente conseguir diferenciar também no estado de cetose e no estado de cetoacidose. Então um paciente diabético tipo 1, que não tem a produção de insulina, ou um diabético tipo 2, que tem uma produção inadequada de insulina, eles vão falhar nessa parte aqui. Se não tem insulina, eu não consigo reduzir a lipólise e eu não consigo reduzir a concentração de corpos cetônicos. Esse ciclo se perpetua, ele fica aumentando a lipólise, aumentando os corpos cetônicos e, consequentemente, aumentando a cetogênese. Então vira um ciclo sem fim. E qual que é o problema disso? Por que a gente chama de cetoacidose? Porque um dos compostos que a gente produz é o gás carbônico. E o gás carbônico vai diminuir o pH sanguíneo e criar uma acidose. E é por isso que a gente chama de cetoacidose diabética. Então, quarto ponto da aula, quais são os efeitos da dieta cetogênica no desempenho esportivo? Até a data desse estudo da Sociedade Internacional de Nutrição Esportiva, somente 16 estudos foram feitos para definir os efeitos da dieta cetogênica na performance esportiva. Esse guideline não trouxe um aprofundamento nesses estudos, mas ele mostrou o resultado final deles para a gente. E apenas um desses 16 estudos teve um aumento significativo da performance. Não foram estudos muito bem delineados, muito bem feitos,
e com tempo de duração suficiente para a gente tirar alguma conclusão de longo prazo. Então são necessários novos estudos para a gente definir se realmente tem um aumento, uma redução ou não tem diferença significativa da dieta cetogênica em relação às outras dietas. Esse guideline em si confiou mais nesses estudos do que nesse aqui. Até porque na recomendação final ele deixa como diminuição da performance ou sem benefício ao uso de dieta cetogênica na performance esportiva. Mas existem alguns pontos importantes que eu acho que vale a pena comentar, que foram pesquisados durante a produção desses 16 estudos, como se fossem desfechos secundários, assim. Atletas sob a dieta cetogênica consistentemente mostraram perda de performance em testes de 10 km em comparação com outras pessoas com ingesta de carboidratos. Isso parece ter relação com o custo de oxigênio e com a redução da economia de movimento. Isso acontece porque o custo de oxigênio para a produção de energia ele é maior quando a gente utiliza gorduras do que carboidratos. Mas parece que essa redução de performance é dependente da intensidade. Então, algumas atividades com VO2 acima de 70% são prejudicadas, mas aquelas abaixo de 60% parecem não alterar tanto a performance, podendo ter no longo prazo até alguns benefícios. Outro ponto bastante importante é sobre glicogênio muscular. Alguns desses estudos mostraram uma diferença bem significativa em relação à reserva de glicogênio nos pacientes que faziam uso da dieta cetogênica. O treinamento de força é conhecido por se basear bastante no metabolismo anaeróbico para funcionar. Então, qualquer dieta que altere a relação de glicogênio, ela pode prejudicar o desempenho. Um estudo mostrou que um exercício de 10 repetições a uma carga de 10 repetições máximas no leg press, a glicose anaeróbia foi responsável por 70% da energia, enquanto o sistema da fosfocreatina foi responsável por 30% da energia total daquele exercício. E depois de 4 semanas de dieta cetogênica, os estoques de glicogênio em pacientes utilizando esse tipo de dieta caiu em média 46,8%. Então parece, já que alguns exercícios utilizam mais formas anaeróbias e o glicogênio ele também contribui para a parte anaeróbia, que pacientes utilizando uma dieta cetogênica podem ter prejuízo nesse tipo de exercício, principalmente no treinamento de força. Outro ponto bem importante do artigo é que a dieta cetogênica ela é um método bem estabelecido para o aumento da oxidação de gorduras. A taxa de oxidação de gorduras em pacientes utilizando uma dieta cetogênica pode aumentar para 37% ou até 500%. Essa taxa de lipólise e de cetogênese hepática ela pode chegar no pico dentro de uma semana. A cetoadaptação, que a gente chama, ela é relativamente rápida e pode ser revertida também de uma forma bem fácil. Depois de 5 a 6 dias consumindo carboidratos, você já consegue retornar aos níveis normais de cetogênese. E exatamente por esse aumento da oxidação de gorduras, parece que a dieta cetogênica no geral ela é superior que outras dietas controle, para a redução de porcentagem de gordura corporal. Apesar de existir bastante perda de massa magra também, a perda de massa gorda supera e reduz no total a porcentagem de gordura. Então a gente consegue ver nesse gráfico todos os estudos que foram feitos nessa parte de redução de massa gorda, de massa magra, na dieta cetogênica e o resultado deles em relação ao controle. Então a gente tem aqui a mudança no peso corporal, a gente tem aqui o grupo controle e a gente tem aqui o grupo da dieta cetogênica e a redução relativa da massa corporal. Lembrando que a linha vermelha significa diferenças estatisticamente relevantes. Somente a massa magra aqui não teve uma conclusão muito significativa, teve várias que não tiveram muitas alterações, que estão mais mudando para o controle, mas aqui principalmente na mudança de porcentagem de gordura corporal, a gente consegue ver uma diferença bem significativa para a dieta cetogênica em relação ao controle. Apesar dos resultados parecerem ser bons, eles podem ter sido alterados porque existe uma diferença de ingesta proteica entre os grupos que foram pesquisados. O grupo da dieta cetogênica consumiu em torno de 1,8 grama/quilo-dia de proteína, enquanto que o grupo controle consumiu 1,3 grama/quilo-dia, sugerindo que os efeitos saciatórios da ingesta aumentada de proteína pode influenciar um pouquinho nos resultados. Outro ponto que pode ter influenciado nesses resultados é que cada grama de glicogênio hepático se liga com 2,4 gramas de água, enquanto que cada grama de glicogênio muscular se liga normalmente com 3 gramas de água. E sabendo que numa dieta cetogênica a gente reduz bastante a reserva de glicogênio, pode ter ocorrido também uma perda de água considerável nesse grupo da dieta cetogênica, influenciando nos valores e no desempenho também final. E agora o nosso quinto e último ponto da aula, as 5 recomendações trazidas por esse guideline em relação à dieta cetogênica. Primeiro ponto, a cetose ela é um estado que pode ser gerado consumindo no máximo 50 gramas de carboidrato por dia e atingindo o nível sérico acima de 0,5 milimols. Segundo ponto, a cetose não é prejudicial para o organismo, inclusive ela é um mecanismo de compensação de falta de glicemia, de controles glicêmicos, de fornecimento de energia para órgãos periféricos, tecidos que estão precisando, e não deve ser confundida com a cetoacidose, que a gente já explicou o que é antes,
que é uma condição patológica e grave. Terceiro ponto, a dieta cetogênica pode ter um efeito neutro ou deletério para a performance esportiva, como mostrado em alguns estudos, apesar de ter poucos estudos no momento e a maior parte deles ser de baixa qualidade. Quarto ponto, todos os estudos que foram feitos em atletas de elite mostraram redução da performance no endurance, apesar da maior parte desses estudos não ter muita qualidade e ser feito em curto prazo, o que não ajuda muito nos efeitos de compensação e os efeitos de adaptação da dieta cetogênica no corpo humano. E quinto ponto, como a gente viu ali em cima, comparado com dietas que possuem carboidratos em níveis normais, a cetogênica pode contribuir para a perda de peso, massa gorda e massa magra, apesar de que esses efeitos podem ter sido influenciados pela diferença em ingesta calórica, que não foi controlada na maioria dos grupos, proteica e as alterações de balanço hídrico que a gente comentou por perda de estoque de glicogênio. E assim a gente termina os 5 pontos da aula, lembrando que todas as referências e indicação de artigos vão estar na descrição do vídeo.